Vamos lá, pessoal. Hoje eu estou aqui com os senhores para que a gente venha tratar a respeito do auxílio acidente. No que consiste o auxílio acidente? O auxílio acidente é um benefício previdenciário pago ao segurado que sofreu um acidente de qualquer natureza, não precisa ser acidente do trabalho, que ficou com sequelas e por conta disso continua laborando, mas com a capacidade de trabalho reduzida para a atividade que habitualmente exercia. O conceito está previsto no artigo 86 da Lei 8.213 de 91, que assim dispõe: o auxílio acidente será concedido como indenização ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução na capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. Ou seja, o auxílio acidente é um valor a mais pago pela Previdência Social como forma de indenizar o segurado pelas sequelas que ele passou a apresentar em decorrência do acidente sofrido. A pessoa em gozo de auxílio acidente continua recebendo, dessa forma, o seu salário. Então, ao contrário da aposentadoria por invalidez ou do auxílio doença, o auxílio acidente não substitui a remuneração do segurado, sendo, ao contrário disso, um plus, ou seja, um valor extra. A respeito do auxílio-doença, é importante destacar que a Emenda Constitucional 103 de 2019, a conhecida reforma da Previdência, ela alterou a redação do inciso 1º do artigo 201 da Constituição Federal para substituir o termo doença por incapacidade temporária. Dessa forma, alguns autores têm sustentado que o nome do benefício deixou de ser auxílio-doença e passou a ser auxílio por incapacidade temporária. Na prática, contudo, continua se verificando a utilização da nomenclatura antiga, qual seja auxílio-doença. Requisitos para a percepção do auxílio acidente. A partir da definição que vimos ainda agora e da previsão legal desse benefício, qual seja artigo 86 da Lei 8.213 de 91, é possível apresentar 3 requisitos para a concessão do auxílio acidente. O primeiro desses requisitos é que o indivíduo possua a qualidade de segurado perante a Previdência Social. O segundo requisito é que o segurado tenha sofrido um acidente de qualquer natureza, não precisa ser um acidente do trabalho. E, por fim, o último requisito é que tenha ocorrido redução da capacidade laboral para o trabalho habitual. O auxílio acidente, ele é sem carência, ou seja, ele não está sujeito ao cumprimento do requisito do artigo 26, inciso 1º, da Lei 8213 de 91, que é o prazo de carência. Quem pode requerer o benefício do auxílio a acidente? Tanto o empregado, seja o empregado urbano, rural ou doméstico, bem como o trabalhador avulso e o segurado especial, constante lá do artigo 18, parágrafo 1º, da Lei 8.213 de 91. Os contribuintes individuais e o segurado facultativo não fazem jus a esse benefício do auxílio acidente. A diminuição da capacidade laboral, por menor que seja, dá direito ao auxílio acidente, não exigindo, portanto, um grau, índice ou percentual mínimo dessa incapacidade, conforme fixado
pelo STJ, a tese fixada pelo STJ no tema 416. Esse tema prevê o seguinte: conforme o disposto no artigo 86, caput, da Lei 8.213 de 91, exige-se para a concessão do auxílio acidente a existência de lesão decorrente de acidente do trabalho que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço não interferem na concessão do benefício, o qual será devido, ainda que mínima tenha sido a lesão. É o que ficou consignado, ficou destacado no recurso especial 1.109.591 de Santa Catarina, da terceira sessão do STJ. Portanto, recurso especial 1.109.591 de Santa Catarina. O segurado que tenha adquirido a lesão caracterizada como causadora da incapacidade parcial e permanente tem direito a receber o auxílio acidente, ainda que essa lesão tenha caráter reversível. Isso ficou consignado, isso foi o que constou do julgamento do recurso especial 1.112.886 de São Paulo. Oportunidade na qual a terceira sessão do STJ, ela também afirmou que será devido o auxílio acidente quando demonstrado o nexo de causalidade entre a redução de natureza permanente da capacidade laborativa e a atividade profissional desenvolvida, sendo irrelevante a possibilidade de reversibilidade da doença. Um outro ponto a ser destacado a respeito do auxílio acidente é a possibilidade de cumular o recebimento do auxílio acidente e do auxílio doença. Mas para essa acumulação, não deve ambos os auxílios serem frutos do mesmo fato gerador. Isso, por sua vez, foi afirmado pelo STJ num julgado lá de 2012, no agravo regimental, no recurso especial com agravo 152.315 de Sergipe, relator ministro Humberto Martins. Nessa oportunidade afirmou-se que a jurisprudência desta corte é firme no sentido de ser indevida a acumulação dos benefícios de auxílio acidente e auxílio doença oriundos de uma mesma lesão, nos termos dos artigos 59 e 60, combinados com o artigo 86 caput e seu parágrafo 2º, todos esses da Lei 8213 de 91. E aí, nós tivemos uma mudança de regramento em relação à acumulação, vimos a acumulação agora do auxílio acidente com o auxílio doença. A acumulação do auxílio acidente com a aposentadoria teve o regramento modificado pela medida provisória 1596 de 97. Então, antes dessa medida provisória, era possível a acumulação do auxílio acidente com a aposentadoria. É o que constava da redação original do artigo 86 da Lei 8.213 de 91, que previa o auxílio acidente como um benefício vitalício, sendo, portanto, permitida sua acumulação com a aposentadoria. A partir da redação da medida provisória 1596 de 97, não se possibilita mais a acumulação desses benefícios, do auxílio acidente e da aposentadoria. Porque o artigo 86 da Lei 8213 de 91 foi alterado justamente por essa medida provisória 1596, que acabou sendo convertido na Lei 9.528 de 97, para afastar a vitaliciedade do auxílio acidente. E a nova redação passou, portanto, a proibir a acumulação do benefício acidentário com qualquer espécie de aposentadoria. Percebam que acima, quando eu falei da possibilidade de acumulação,
do auxílio acidente com o auxílio doença. Aqui eu estou falando da aposentadoria. Passando a integrar o salário de contribuição, o auxílio acidente passa a integrar o salário de contribuição para fins de cálculo da aposentadoria previdenciária. Esse entendimento restou inclusive consagrado na súmula 507 do STJ, com a seguinte redação: a acumulação de auxílio acidente com aposentadoria pressupõe que a lesão incapacitante e a aposentadoria sejam anteriores a 11/11 de 97, observado o critério do artigo 23 da Lei 8.213 de 91, para a definição do momento da lesão nos casos de doença profissional ou do trabalho. Também a AGU, a Advocacia Geral da União, possui um enunciado nesse sentido da súmula 507 do STJ. É a súmula 44 da AGU, que prevê, para a acumulação do auxílio acidente com proventos de aposentadoria, a lesão incapacitante e a concessão de aposentadoria devem ser anteriores às alterações inseridas no artigo 86, parágrafo 2º, da Lei 8213 de 91, pela medida provisória 1596, convertida na Lei 9.528 de 97. Então, apresentando aqui algumas distinções do auxílio acidente, artigo 86 da Lei 8213 de 91, com o auxílio doença, artigos 60 e 63 dessa mesma Lei 8213 de 91, nós temos que o auxílio acidente é pago ao segurado que sofre acidente e fica com sequelas que reduzem a sua capacidade de trabalho. Ao passo que o auxílio doença é pago ao segurado que apresenta incapacidade temporária para a atividade laborativa decorrente de acidente ou doença. O auxílio acidente não exige carência, ao passo que o auxílio doença tem carência. Em regra, são exigidas 12 contribuições mensais, mas não é exigida carência nos casos mencionados no artigo 26, inciso 2º, dessa Lei 8213 de 91. O auxílio acidente, ele não tem fator previdenciário, e o auxílio doença também não tem fator previdenciário. Os beneficiários do auxílio acidente são... Os beneficiários do auxílio acidente têm direito ao recebimento o empregado, tanto urbano, rural e doméstico, como nós vimos, como o trabalhador avulso e o segurado especial. Já o auxílio doença tem direito a recebê-lo todos os segurados do regime geral da Previdência Social. No caso do auxílio doença por acidente do trabalho, somente o segurado empregado, inclusive o empregado doméstico, o trabalhador avulso e o segurado especial podem o receber. Quanto ao auxílio acidente, ele possui natureza cumulativa, até a medida provisória 1596, como nós vimos. Por ter caráter indenizatório, o auxílio acidente, ele pode ser cumulado com outros benefícios pagos pela Previdência Social. Exceção feita a aposentadoria, como nós mencionamos ainda há pouco. Admite-se a acumulação do auxílio acidente com a aposentadoria até dia 11/11 de 97. Depois dessa data não se admite mais, porque passou a viger a redação do artigo 86, parágrafo 2º da Lei 8213, que foi dada pela medida provisória 1596 e pela súmula 507 do STJ. Já quanto ao auxílio doença, em geral, em regra, é vedada a cumulatividade, como consta do artigo 124 da Lei 8.213 de 91. O termo inicial do auxílio acidente, quando ele decorre da interrupção, da cessação do auxílio doença, foi objeto de um julgamento recente por parte do STJ.
Vejam, o artigo 86, no seu parágrafo 2º da Lei 8213 de 91, ele dispõe sobre o termo inicial do auxílio-acidente decorrente de cessação do auxílio-doença. E ele prevê, parágrafo 2º do artigo 86, o auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria. Então, tratando-se da concessão de auxílio-acidente precedido do auxílio-doença, a Lei 8213 de 91 traz expressa disposição quanto ao seu termo inicial, que deverá corresponder ao dia seguinte ao da cessação do respectivo auxílio-doença, pouco importando a causa do acidente. Vale destacar ainda que não importa a data do acidente. Isso porque, se o segurado estava recebendo auxílio-doença, o auxílio-acidente surgirá no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença. Então, para resumir aqui o entendimento do STJ, em primeiro lugar, se houve a prévia concessão de auxílio-doença, o auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença. Item 2. Se não houve a prévia concessão de auxílio-doença, o termo inicial do auxílio-acidente deverá corresponder à data do requerimento administrativo, do DER. E terceira hipótese, se não houve a prévia concessão de auxílio-doença, nem requerimento administrativo, o termo inicial do auxílio-acidente será a data da citação no processo. É o que constou do agravo regimental no recurso especial com agravo, número 811-334, da primeira turma do STJ, relatoria do ministro Napoleão Nunes Maia Filho, onde se afirma: o termo inicial do auxílio-acidente corresponde ao dia seguinte à cessação do auxílio-doença ou do prévio requerimento administrativo. Subsidiariamente, quando ausente as condições anteriores, o marco inicial para pagamento de auxílio-acidente será a data da citação. A respeito do laudo pericial, prevalece no STJ o entendimento de que o laudo pericial, embora constitua importante elemento de convencimento do julgador, não é, como regra a priori, parâmetro para fixar o termo inicial do benefício previdenciário. Vejam a esse sentido o recurso especial 1.831.866 de São Paulo, da segunda turma, ministro Herman Benjamin, e o recurso especial 1.559.324, também de São Paulo, primeira turma do STJ, relatoria do ministro Napoleão Nunes Maia Filho. E aí, o julgado que eu disse que recentemente nós tivemos no STJ, em sede conclusiva, foi o recurso especial 1.729.555 de São Paulo, RESP 1.729.555 de São Paulo, um julgado da primeira sessão do STJ, relatoria da ministra Suzete Magalhães, aonde se reafirmou a tese de que o termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina esse já tão citado parágrafo 2º do artigo 86 da Lei 8213 de 91. O importante desse julgado, que representa o tema 862, essa tese representa o tema 862 do STJ, é que é um julgado da primeira sessão do STJ e, em se tratando de recurso
repetitivo passa a ter uma eficácia vinculatória, portanto. Ok? Então, isso que eu queria falar com os senhores a respeito do auxílio acidente, essa comparação aí com o auxílio doença, possibilidade ou não de cumulação com a aposentadoria e tudo o mais, ok? Então, senhores, é isso, por hora é só. Fiquem todos com Deus e até a próxima.